Olá, estamos aqui novamente para abordar mais um texto de filosofia. Dessa vez o texto abordado é o Discurso do Método do René Descartes. Este texto, que na verdade é um excerto, ou seja, um pedacinho de texto do Descartes, está no Caderno do Aluno, volume 2, referente aos segundos anos do ensino médio, que é um caderno fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Então eu vou fazer uma breve análise desse texto. Eu vou começar pela palavra que está contida no título do texto, que é a palavra método, né? Qual o significado da palavra método? Método, basicamente, é um percurso que qualquer um pode fazer em direção a um objetivo, ou seja, você estabelece um objetivo e tem que elaborar várias etapas para atingir esse objetivo. Então, geralmente, essas etapas elas são expressas sob a forma de regra. E qual é o objetivo básico do Descartes no discurso do método? O objetivo básico do Descartes é o de atingir o conhecimento verdadeiro, ou seja, de atingir a verdade. Para tanto, ele elabora nesse texto do Caderno do Aluno duas regrinhas. Uma primeira regra, que eu chamo de regra negativa, é a de que qualquer conhecimento que gere qualquer tipo de dúvida, ele deve ser rejeitado, isto é, ele deve ser considerado como falso. Por que eu chamo essa regrinha de regra negativa? Porque em relação à busca pela verdade, só há dois tipos de valores: a verdade, ou seja, o conhecimento que é verdadeiro, e a falsidade, o conhecimento que é falso. Na primeira regra, ele não fornece evidências para reconhecer o conhecimento verdadeiro, mas ele fornece evidências para reconhecer o conhecimento que é falso. Continuando, a segunda regra que o Descartes fornece, eu já denomino como uma regra positiva, que é a seguinte: tudo que eu reconhecer como claro e distinto, todo conhecimento que eu reconheço como sendo claro e distinto, ele é verdadeiro. E a partir daí, o Descartes ele vai tentar aplicar essas duas regrinhas para os tipos de conhecimento que ele teve acesso, ou que o homem tem acesso. Evidentemente que é impossível examinar conhecimento por conhecimento, porque isso seria uma tarefa infinita. Afinal, ao longo do tempo, mesmo no século XVII, que é o século onde o texto foi escrito, havia milhares e milhões de conhecimentos. Não seria possível aplicar essas duas regras a cada conhecimento isoladamente em sua particularidade. Então, o Descartes ele agrupa o conhecimento em dois grandes grupos. O primeiro grupo são aqueles conhecimentos obtidos através dos sentidos. E o segundo grupo são os conhecimentos que vêm mais por meio da razão. Examinando o primeiro grupo, o Descartes chega à seguinte conclusão: todos os conhecimentos que vêm pelos sentidos, eles podem ser enganosos, ou seja, eles podem gerar dúvidas. Vamos supor, eu vejo o Sol pelo sentido da visão, obviamente, e o Sol me aparece de um tamanho bem menor do que ele realmente é. O sentido da visão, neste caso, gera um engano, gera um equívoco. Todo conhecimento que provém dos sentidos, para o Descartes, ele é duvidoso, portanto deve ser rejeitado nesse primeiro momento.
O segundo tipo de conhecimento, que é um conhecimento proveniente da razão, também pode gerar dúvidas, porque o raciocínio e a razão humanas, elas são falhas, ou seja, elas nem sempre elas podem proceder de forma correta, né? O Descartes chama isso de paralogismo. Paralogismo seria um erro específico do pensamento racional. No entanto, o que sobra nesse processo do Descartes, que o Descartes está fazendo? Ora, eu duvido dos conhecimentos que vêm dos sentidos. Eu duvido dos conhecimentos que vêm da razão. Portanto, mas sobra ainda alguma coisa. O que sobra? É que mesmo enquanto eu estou duvidando, eu não posso duvidar que eu estou pensando. Daí surge a primeira verdade. A primeira verdade do Descartes é: eu penso, logo existo, que também é chamado de cogito cartesiano. O que significa isso? Significa que a essência do homem nesse momento da obra do Descartes é que ele é um ser pensante. Ora, o Descartes ele não é doido para negar que o corpo do homem existe, mas ele está operando com método que é proveniente do que ele denomina como ordem das razões. Não é um método que segue a ordem da natureza. O que é mais fácil de conhecer em primeiro lugar? A substância pensante, que são os meus pensamentos, ou a substância material? Pela ordem das razões, o que é mais fácil conhecer é a substância pensante. É a partir disso que Descartes vai tentar reconstituir, por meio do seu método, que é inspirado no método geométrico, toda vamos dizer assim, a realidade, o universo, né? Nós não podemos esquecer que, além de filósofo, além de ser considerado o pai da filosofia moderna, o Descartes também foi um grande matemático e um cientista que tentou elaborar uma teoria física, né? Que, no entanto, não vingou. A teoria física da física moderna que vingou foi a teoria newtoniana. Mas ele era basicamente também um homem da ciência. Então ele estava tentando, no fundo, procurar um novo método, um método distinto, por exemplo, dos filósofos antigos, que basicamente era fornecido pelo Aristóteles e pelo Platão. E dentro desse novo método ele precisava fazer uma justificativa puramente racional. Esse é um texto que merece ser lido e relido. Eu espero que esse seja o ponto de partida inicial para vocês. Muito obrigado e até a próxima.